14ª aula do nosso curso Desenvolvimento Orientado a Componentes com UML. Agora nós começamos a tratar o tema especificação de interface de componente. Começamos agora com a parte 1. Esse assunto ele vai se estender por 8 partes, 8 aulas. Bom, então o nosso tema, especificação de interface de componente do modelo de componente Beyond. O que nós vimos até aqui, o último tema que nós vimos foi o padrão de interface de componente, SIP, ali colocada a sigla. Então, diz aqui, elementos para implementar uma interface de componente. Então, quando nós vimos o padrão de interface de componente, a nossa questão é, construtivamente, como é que eu produzo um componente como um artefato de software orientado a objetos. Então, nós estávamos preocupados com a questão construtiva. Nesta aula, estou dizendo aqui na tela, o nosso foco é o quê? Como especificar a interface de componente. Qual é a estrutura, entender as partes de uma especificação de interface de componente. Importante, nesta aula, compreender, apenas compreender. Digo ali na tela por último, tema futuro, como produzir a especificação de interface de componente. Então, não é o objetivo dessa parte do curso ensinar o passo a passo da produção da especificação de interface, mas apenas compreender todas as partes da especificação da interface. Inclusive, com esse tema, a especificação de interface, nós fecharemos a parte conceitual do curso, e aí o que virá para frente, que eu estou falando ali em tema futuro, é exatamente a parte de desenvolvimento. Então, terminada esse último tema, que é o final da formação conceitual, a sequência do curso é exatamente a ideia de metodologia, do passo a passo para desenvolvimento orientado a componentes. Bom, sobre a especificação de interface de componente, importante ressaltar que ela observa os princípios do desenvolvimento orientado a componentes que nós vimos lá nas primeiras aulas do curso. Primeiro princípio, estou dizendo aí, um componente ser completamente compreendido por meio da especificação de interface de componente. Então, para eu compreender um componente, puxa, será que esse componente me serve? O que esse componente faz? Como eu uso esse componente? Eu vou entender isso olhando especificamente a especificação da interface. Eu não tenho que olhar a estrutura interna, eu não preciso estudar, não tenho nem ter acesso, eu não vou ter acesso à estrutura interna. Eu só vou conhecer a interface do componente e conhecendo a interface do componente, eu vou saber tudo o que eu preciso saber a respeito desse componente. Princípio importantíssimo do paradigma. Segundo princípio, a especificação não revelar detalhes da estrutura interna do componente. Então, ponto pacífico. A especificação da interface, não espere olhar a estrutura interna, porque não é para acontecer, não vai acontecer. Outro princípio, a especificação não ser dependente de sistemas de software específicos. O que eu quero dizer com isso? A ideia é o seguinte, para eu compreender um componente, eu tenho que compreender ele isoladamente, o artefato componente isoladamente. Eu não posso, para compreender um componente, ter que estudar o programa de que esse componente faz parte e compreendê-lo no contexto das suas ligações com vários outros componentes, quer dizer, na prática, estudar um software para conseguir compreender um dos seus componentes. Não. O componente tem que ser independente. Ele não pode depender de outros elementos de um sistema de que eventualmente ele faça parte. O componente ele deve ser compreendido individualmente. Bom, dentro dos princípios do que nós trabalharemos aqui com a especificação de interface de componente, como ela será feita? Estou dizendo aí, exclusivamente o ML. Usaremos exclusivamente os diagramas da linguagem UML para modelar, para descrever, para especificar, até melhor dizendo, a interface de componente.
E seguiremos, né, princípio de modelagem, que já tratei em outro momento, né, que trato longamente aqui no meu curso de desenvolvimento orientado a objetos aqui do canal, aqui, que é o quê? Uma modelagem de software, para ser completa, ela deve tratar os aspectos estrutural e dinâmico, simultaneamente. Estrutural mais dinâmico, senão necessariamente será uma descrição incompleta. Né? E, também algo que eu já falei antes, nós trataremos, como é visto, como é conhecido dentro da linguagem do paradigma, nós trataremos os níveis de modelagem sintático, comportamental e estrutural. Sintático se refere à modelagem estrutural, comportamental e funcional se refere à modelagem dinâmica. Muito bem, para desenvolver, para mostrar esses níveis de modelagem, eu vou usar esse exemplo simples que está aqui em cima. Então observa que é um jogo da velha muito simples. Então, olhando aqui esse diagrama aqui de cima, é alguma coisa que a gente já viu, quer dizer, ver um componente ver um software orientado ao componente como uma coleção de componentes conectados, o que nós vemos? Nós vemos que o jogo da velha, aqui em cima, ele foi construído o quê? Como três componentes, três instâncias de componentes, melhor dizendo. Né? Então observem que nas pontas nós temos o mesmo componente, duas instâncias do mesmo componente. Né? Um componente que, como mostra ali a seta vermelha, é o responsável por implementar a interface do jogador desse jogo da velha. Então esse componente que está nas pontas, né? Uma instância em cada ponta, ele vai implementar essa interface que está aí colocada. E o componente do meio, né, chamado de TTT Game Logic, ele é o quê? Ele é o tratador da lógica. Então, a lógica, toda a lógica do jogo será tratada no componente central e toda a interação com os usuários será tratada pelos componentes das duas pontas. Na verdade, pelas duas instâncias de componentes das duas pontas. Então, observa nesse exemplo uma coisa interessante. Né? Quantos componentes nós temos? Nós temos dois componentes. Quantas instâncias de componentes nós temos? Nós temos três instâncias. Por quê? Porque um dos componentes, que é o TTT Player Interface, então o responsável pela implementação da interface do usuário, nesse programa eu uso duas instâncias do mesmo componente. Tá? E nós vamos usar esse exemplo para ilustrar os três níveis da modelagem. O nível sintático, o nível comportamental e o nível funcional. Nesta aula, parte 1, nós trabalharemos o nível sintático. Os demais níveis veremos em aulas posteriores. Bom, como modelar o nível sintático da interface do componente? O que é o nível sintático? A modelagem do nível sintático, que informação eu tenho que colocar? Olha, basicamente o que está colocado aí. Eu tenho que dizer quais são os portos do componente e quais são as interfaces UML requeridas e fornecidas associadas a cada um dos portos. Como eu faço isso? Eu faço isso usando o diagrama de componentes, que basicamente o diagrama de componentes me dá exatamente essa descrição. Quer dizer, o diagrama de componentes da UML, ele faz exatamente isso, quer dizer, sem nenhum acréscimo, não tem nada de novidade em relação a isso. Qualquer um que usar o diagrama de componentes da UML vai ter exatamente esse tipo de descrição. Só que, digo aqui na tela ao final, nós precisamos de um complemento. Né? Então, como complemento, eu usarei diagrama de classes. Para que diagrama de classes? Puxa, mas componentes, vamos trabalhar com classes? Observe o seguinte, o nosso componente é um artefato orientado a objetos. Então, nós precisaremos do diagrama de classes basicamente para duas coisas. Né? Primeiro, para a descrição das interfaces UML. Eu sei que uma interface UML ela é uma coleção de assinaturas de métodos, isso vai ter que estar especificado em algum lugar. Vai estar especificado no diagrama de classes. E, finalmente, tipos. Tipos. Quer dizer, tipos que não são tipos primitivos, string, inteiro, esse tipo de coisa, né? Mas tipos que são classes. Então, imagine um tipo que é uma classe
onde eu vou descrever isso? Então eu vou usar o diagrama de classes para fazer isso. Vamos para o nosso exemplo então do jogo da velha. O nosso jogo da velha é composto por dois componentes. Então observa que agora nós temos o diagrama de componentes. No diagrama de componentes aparecem os dois componentes. Aqui eu não trato instâncias. No diagrama de componentes aparecem os componentes. Então no diagrama de componentes eu trato instâncias. Desculpa, falei besteira. No diagrama de componentes eu trato componentes. Para tratar instâncias eu uso o quê? O deployment diagram, o diagrama de instalação, o diagrama de utilização. Vamos ver isso mais tarde. Então observa que a especificação dos componentes do meu jogo da velha, aí estão os dois componentes, com seus portos destacados. Então à esquerda, o componente de interface ele tem um único porto, chamado logic, para quê? Para conectar ao componente que trata a lógica, e o componente à direita tem dois portos, chamados player 1 e player 2, para quê? Para ligar nas interfaces dos dois jogadores. E observem que as interfaces UML associadas a esses portos são complementares. Então, olhando o porto da esquerda, eu vejo que uma interface fornecida, lembrando a bolinha fechada, né? A interface fornecida, Player Interface. Então, olha, o jogador TTT Player Interface, ele fornece, ele implementa métodos que estão especificados na interface Player Interface. E por outro lado, ele, componente TTT Player Interface, ele invoca métodos, né? Ele requer uma interface, né? Uma interface UML fornecida por quem? Pelo outro componente, para o TTT Player Interface, uma interface requerida, Logic Interface. Então a bolinha aberta significa o quê? Olha, interface requerida, eu vou invocar esses métodos. Essa notação lollipop, pirulito, tem um macete que eu costumo falar lá no curso de modelagem, que é o seguinte: para nunca esquecer se a interface requerida ou fornecida, pensa nesse símbolo aí da bolinha fechada ou aberta, semicírculo, círculo, como uma mão. Pense numa mão. Então, qual é a ideia? Bom, a ideia é o seguinte, olha, uma mão fechada, a bolinha completa, significa o método é meu, eu implemento e eu forneço para o mundo exterior. E pensem no semicírculo, na bolinha aberta, como uma mão assim pedindo, olha, por favor, você pode fornecer esse método aqui que eu estou precisando, uma mão pedindo alguma coisa? Então, interface requerida, método que eu solicito a quem estiver conectado a mim, ok? Muito bem. Então aí está o básico que o diagrama de componentes me fornece. Portos, interfaces UML associadas a cada um dos portos. Muito bem. E agora o complemento com o diagrama de classes. Como eu disse antes, serve para quê? Serve para especificar as interfaces UML, quer dizer, qual é a coleção de assinaturas de métodos de cada uma das interfaces UML, e os tipos referenciados por esses métodos. Então observa, lá no lado esquerdo, parte de cima, a interface Logic Interface. Então a interface Logic Interface, ela tem os métodos Start Match, Select Position, Give Up. Quer dizer, começar jogo, começar a partida, selecionar uma posição, que é exatamente o executar um lance do jogo da velha, e por último desistir. Que métodos são esses? Esses são os métodos implementados pela lógica, pelo elemento central, que implementa a lógica do jogo, que a interface vai invocar. Quer dizer, a interface ela faz o quê? O componente de interface, ele externa as ações do usuário. O que o usuário vai querer fazer? Vai querer começar uma partida, vai querer jogar e vai querer desistir. Então essas são seriam as funcionalidades. Então observa agora o segundo método aí dessa interface Logic Interface. Select Position, selecionar posição. Então, selecionar posição precisa ter um parâmetro. Qual é a posição que eu estou selecionando?
E essa posição, parâmetro, o tipo é o tipo selection. Mas o que é o tipo selection? Então vamos olhar abaixo no lado direito a classe selection. A classe selection tem dois atributos, x e y, linha coluna, que seria o quê? Qual dessas 9 posições eu estou selecionando? Então observa na linha de baixo, tem 3 classes. Essas 3 classes são o quê? São elementos que aparecem nas assinaturas de métodos, ou aparece como tipo de parâmetro, ou aparece como tipo de retorno. Então, observem que todas as classes, sei lá, a classe do meio, por exemplo, match state, estado do jogo. Estado do jogo, ele vai aparecer na interface da direita o método abaixo de todos. O último método da interface da direita, update player state. Então, olha, atualizar o estado do jogador. Qual é o parâmetro desse método? É o estado, que é do tipo match state, estado da partida, que é a classe abaixo central. Aqui está as informações do estado da partida. Okay? Então veja, a especificação do nível sintático da interface do componente é basicamente o quê? O diagrama de componentes. Só que o diagrama de componentes precisa ser complementado por essas informações que eu represento no diagrama de classes. Então observa que eu não estou querendo usar o diagrama de classes para falar das classes do componente, para falar lá das classes, para construir o subsistema de interface de componente, nada disso. O diagrama de classes aqui ele serve exclusivamente para especificar as interfaces UML, quais são os métodos, qual é a coleção de métodos de cada interface UML e tipos tratados, referenciados nesses métodos. Só. Muito bem. A relação dessa especificação com o nosso padrão de interface de componente. Então isso é uma imagem que nós já vimos antes. Então eu vou seguir as setas de baixo para cima. A de baixo de todas é o quê? Olha, a interface requerida está associada à caixa de saída de porto. Segunda seta, de baixo para cima, a interface fornecida é implementada pelo porto, pela classe que implementa o porto, a interface port. E a terceira seta, de baixo para cima, o porto 01, olha lá, ele está apontando para o interface port. Por quê? Porque um porto, construtivamente, vai ser um agregado de duas classes. A classe interface port, subclasse concreta, que agrega a subclasse concreta de port outbox, a subclasse concreta da caixa de saída. Porto agregando caixa de saída. E a estrutura da interface, seta de cima de todas, component interface, que agrega todos esses elementos e mais os elementos da estrutura interna, como nós já vimos antes. Olhando isso para o nosso exemplo, especificamente para um dos componentes, então eu tenho aqui em cima a especificação da interface do componente TTT Game Logic, que é o componente que implementa a lógica, aquele componente central do nosso programa. E observem que os elementos de interface estão associados. A seta de cima de todas diz o quê? Que, olha, a TTT Game Logic vai corresponder a uma classe chamada exatamente TTT Game Logic, que ela é o quê? Olha, subclasse de Component Interface, quer dizer, aquele elemento agregador. Então, nós criaremos uma classe TTT Game Logic, o mesmo nome do componente, naturalmente, como subclasse de Component Interface, que vai agregar todos os elementos da interface, do subsistema interface e do subsistema estrutura interna. Então, observem nesse diagrama de classes que está colocado aí, no canto inferior esquerdo, 3 classes que representam a estrutura interna do meu componente. A classe tabuleiro, a classe posição, a classe jogador. Então, um tabuleiro agrega 9 posições, um tabuleiro está associado a 2 jogadores, e a lógica do jogo de uma partida tem que tratar esses elementos. E os demais são o quê? A construção da interface do componente, do subsistema interface de componente. Então, canto inferior esquerdo,
subsistema estrutura interna, demais elementos, subsistema interface de componente. Mas observa que aqui, repito, nessa parte do curso, nós não estamos preocupados com a construção, né? O padrão de interface de componente foi o assunto anterior. Aqui nós estamos querendo associar os elementos da interface, lembrando, na verdade, porque é algo que nós já vimos, com os elementos construtivos do meu componente. Muito bem. Um último tema para fechar essa nossa primeira aula sobre especificação de interface de componente: compatibilidade. Então, qual é a ideia de compatibilidade? Olha, para eu conectar dois componentes, eles precisam ser compatíveis. Se eu conectar componentes incompatíveis, vai ter efeito indesejado. Efeito indesejado, lembrem-se do exemplo lá do foguete Ariane 5, tratado em aulas anteriores. Quer dizer, ou componentes conectados são compatíveis ou não vou ter um resultado satisfatório. Então, eu sempre preciso avaliar compatibilidade. O título aqui em cima colocado diz o quê? Compatibilidade sintática. Então, estamos falando do nível sintático de especificação, vamos avaliar compatibilidade sintática. Para cada nível, avaliaremos a compatibilidade. Mais à frente, trataremos o que? Olha, considerando todos os níveis de modelagem e a compatibilidade em cada um dos níveis, como eu avalio a compatibilidade entre componentes, né? Mas vamos passo a passo. Então aqui, compatibilidade sintática. Estou dizendo que, olha, ela é avaliada entre pares de portos conectados. Então imagine um componente que tenha 10 portos conectados a 10 outros componentes. Como é que eu avalio a compatibilidade sintática? Eu pego um porto apenas desse componente e o outro porto lá do outro componente que serão conectados, e eu vou perguntar, essa conexão aqui é possível? Eu posso conectar esse porto aqui a esse outro porto? Essa é a questão, né? Entre pares de portos. E qual é a regra? Está dito aí, todas as operações requeridas de um lado da conexão sejam operações fornecidas pelo outro lado da conexão. Então, tudo que é requerido de um lado, tudo que um lado precisa, está disponível, está fornecido lá do outro lado. Quer dizer, o que eu preciso não está faltando lá do outro lado. Porque se estiver faltando, eu vou invocar e não vou ter resposta. E isso é incompatível. Isso caracterizaria a incompatibilidade, melhor dizendo. Então, ressaltando, compatibilidade sintática não significa que as mesmas interfaces UML devam estar associadas aos dois portos. No nosso exemplo, Logic Interface de um lado, Logic Interface do outro. Iguaizinhas, que bonito. O exemplo do jogo da velha. Mas não precisa ser assim. Assim é óbvio que há compatibilidade. Mas não precisa ser assim. O que eu preciso aqui, todos os métodos que eu preciso de um lado estão fornecidos do outro lado. Mesmo que esses métodos estejam organizados em interfaces UML completamente diferentes. Me interessa a coleção dos métodos, não o nome da interface UML. E aí, ressaltando, isso é importante, quando eu avalio compatibilidade sintática, eu digo operações sobrando, ok. Operações faltando, não. Então, imaginem que o meu componente invoca lá do outro componente 3 operações. E essas 3 operações estão implementadas lá. Só que esse componente ele não implementa apenas essas 3 operações, ele implementa 10 operações. Dessas 10 eu preciso invocar 3, as 3 estão lá. Está sobrando 7, sob o ponto de vista da compatibilidade sintática, tanto faz. Se tem o que eu quero, está tudo certo. Bom, então essa primeira aula sobre o tema a especificação de interface de componente, focada principalmente no nível sintático, nós vamos encerrar aqui. Na próxima aula, nas próximas aulas, nós trabalharemos os outros níveis. Então, na aula seguinte, já trabalharemos o nível comportamental. Então, essa aula fechamos por aqui.